Muito boa noite, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão nesta noitinha de quinta-feira, me parece que é 5 de setembro, aqui no nosso portal Penanduva. Gente, eu gostaria de abrir hoje esta reflexão, ainda nesta noitinha, com 3 passagens bíblicas que eu vou logo citar de antemão, para que, se vocês desejarem, possam acompanhar na Bíblia de vocês. A primeira é Gênesis, capítulo 11, versículo 4, está falando da Torre de Babel. A segunda é do livro de Josué, capítulo 23, versículo 6, onde Josué recomenda que se esforcem por não se afastar da lei de Deus, porque ela é a segurança, a prosperidade contínua e sustentável. E a terceira, João capítulo 1, versículo 12, mostra que Jesus, nem todos o receberam, que ele era o Filho de Deus, mas aqueles que o receberam, a estes lhe foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Ok, gente? Então, dizendo bem rapidinho, para que vocês já tenham uma noção, vamos pensar um pouquinho juntos sobre a Torre de Babel e podemos perguntar qual é o mal que há em uma comunidade, uma cidade, uma nação, edificar uma cidade muito interessante, uma torre, uma construção muito alta, que mal tem nisso? E a resposta nós mesmos podemos encontrar facilmente. E isso é para ser uma vacina, um antídoto para todas as pessoas hoje que buscam a prosperidade. É o direito de buscar, é um trabalho, mas tem algumas características interessantes que precisam ser observadas. E nós podemos começar perguntando: eles queriam se tornar célebres e muito interessantes na terra, mas, pensando bem, eles estavam querendo o quê? Quem era a quem eles adoravam ou pretendiam adorar? A si mesmo. Eles queriam se tornar o próprio Deus, o próprio ser supremo, a própria supremacia. Então aí começa o primeiro crime letal que acaba. Aí, o que mais vem? Cadê a legislação da nação que demonstre princípios de igualdade social, diminuição das desigualdades, que demonstre um nível de política, de prática de prática mais igualitária, na prática da justiça para com os seus cidadãos, para com as pessoas do seu reinado, da sua cidade. Né? O que estava sendo mostrado que iria ser feito para os segmentos mais vulneráveis da sociedade, mais fragilizados, principalmente órfãos, viúvas, outros afins, ou idosos. Qual era a garantia de pão, de moradia, de agasalho, de regulação disciplinar, né, para inibir ou punir alguns crimes praticados naquela sociedade? Nada disso parecia merecer atenção. Qual era o reconhecimento de que a perfeição só existe em Deus? Olha que ponto importante. O reconhecimento de que a perfeição só existe no Deus Criador e Redentor, e é só dele que pode derivar parcialmente para os humanos. E o que era feito neste sentido, no sentido de compreender, no sentido de buscar isso? Nada disso. Então, tá aí, começou um crescimento fadado à falência, e foi o que ocorreu, porque não se pode abrir mão disso.
E aqui vamos, a segunda passagem, Josué, capítulo 23, versículo 6, está reforçando a mesma coisa. Está dizendo, esforçai-vos para guardar, para aprender e para cumprir a lei de Deus. E não se afastem dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Pois essa lei de Deus, ela representa a segurança, representa a prosperidade sustentável para vocês. E aqueles que ignoraram isso, que praticaram ao contrário do que está na lei, estes foram expulsos da terra que foi dada para vocês hoje. E se vocês continuarem a praticar as mesmas coisas, os próximos serão vocês a serem expulsos também dessa terra, ok? E aqui, então, fechando com chave de ouro, João 1,12, e João veio para João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para o povo seu. O povo seu não o reconheceu. Ele não trazia uma exuberância muito atraente. Trazia simplicidade, verdade, justiça. E isso não agradou, não cheirou tão bem para eles. Não foi um perfume tão agradável e eles rejeitaram. Mas alguns o receberam. E a estes lhes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E Deus é o quê? É vitória sempre, vitória é eternidade sempre. E o Filho de Deus, da mesma forma, vai no mesmo trilho, aonde o Pai vai, o Filho também vai, certinho? Gente, é a reflexão bíblica para hoje. E a gente que está assistindo por aí, o julgamento que está ocorrendo da Orcrim, Bolsonaro, e a gente está vendo também pessoas muito influentes e que estão lá nos Estados Unidos. Vou citar pelo menos dois que estão sendo muito propagado. O Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo, e também o Eduardo Bolsonaro. Eles estão preocupadíssimos, decepcionadíssimos e estão se contradizendo de todas as formas agora, porque não entendiam que fosse capaz de haver um julgamento assim, que convencesse o mundo inteiro, porque a imprensa de todo mundo está acompanhando, e a imprensa de todo mundo já está divulgando, alguns começaram com mais cautela, mas já estão todos divulgando, que esse julgamento não tem nada de diferente de todos os juízos, de todos os julgamentos feitos no mundo inteiro. É um julgamento normal, todo mundo tem amplo acesso a se defender, o direito é dado a todos, mas ninguém deixa a peteca cair, os magistrados lá não abrem mão da lei, dos regulamentos, do que está lá nos autos. E então, isso foi propagado como perseguição política, como ditadura da toga, como isso, como aquilo, caiu tudo por terra. E eles estão abismados lá nos Estados Unidos, porque todo o trabalho deles, tudo que eles engendraram para tornar falsário, mostrar que isso não poderia ser, mostrar que justificava uma interferência internacional aqui, caiu tudo por terra, porque nenhum dos generais e nem o próprio presidente nenhuma vez chegaram a dizer que estavam sendo perseguidos, nem que estavam sendo injustiçados, nem que esse tribunal não era legítimo, não era um tribunal digno de fazer o julgamento. Nenhuma vez isso saiu e causou uma profunda decepção, um profundo constrangimento, uma morte interna para esses que defendiam que isso não chegaria a ocorrer. Então, eles não acreditavam nisso, estão vendo. Então, aí está a pessoa lutar demais para que a força vença a lei, vença o direito, vença e termina em falência. Glórias a Deus, que Deus está acima de tudo. Amém. E que Deus possa nos proteger, nos dar juízo, nos dar sabedoria e entendimento, para que nesse mundo que sempre haverá dificuldade, conturbações e fake news de toda a banda, a gente consiga estar do lado que Jesus está. O lado da verdade, o lado da misericórdia, o lado da justiça e, então, o lado da misericórdia aliada com a lei. A misericórdia que não despreza e que não pisa a lei. E que reconhece a lei como a única tábua de salvação para todos os homens em todos os tempos. Amém, aleluia, glória a Deus. Abraço a cada um, a cada uma. Se você puder se inscrever no nosso canal, ainda não for inscrito, deixa o seu like também, compartilhe com seus amigos
e vamos em frente, sempre buscando, principalmente na Bíblia, que ela é a fonte, ela é o que aponta a misericórdia de Deus para nós. Amém? Glória a Deus.